Good morning, English hackers! E seja bem-vindo para mais um episódio de... Acabei de deixar meus filhos na escola. E meu nome é Braden Chase e estou bem animado para estar com vocês hoje. E eu queria falar algo que, na verdade, de ontem falei um pouco sobre comida, falei um pouco sobre tradição e sobre janta especificamente. E tive algumas perguntas a respeito disso. Peraí, vocês não almoçam? Então, eu preciso explicar um pouco mais. Então, hoje vamos falar um pouco sobre comida e cultura aqui nos Estados Unidos a respeito de comida. Só um pouquinho, porque é uma coisa gigante, né? Comida muito importante, muito complexo. Então, comida nos Estados Unidos. A base, a tradição, né, das pessoas são 3 refeições: café da manhã, e almoço e janta. São esses 3. Café da manhã no inglês é breakfast, né? Se escreve break, fast. São 2 palavras juntas. E muitas pessoas ficam confusas com essa palavra, porque a palavra fast significa rápido, isso que aprende, né, na escola. E aí break significa quebrar. Então, quebrar rápido, o que isso tem a ver, né? Preciso comer rápido? Nada a ver. O que está acontecendo é que essa palavra tem também outro sentido. É um sentido muito antigo, que ainda usamos hoje em dia, mas existe faz séculos. Não é uma coisa nova que inventamos. Mas fast significa, também significa jejum. Ou de ficar sem comer, sem água, né? De jejum, de não comer. Aí, break fast está falando sobre isso, essa ideia de quebrar o de jejum. Ou quebrar o jejum. Ou seja, de jejum, que é a palavra oficial, né, de café da manhã, de jejum. Break fast. Breakfast. Aí com o passar do tempo, né, antes eram 2 palavras separadas, e aí foi juntando de break fast, uma frase: eu preciso quebrar o jejum, eu preciso, I need to break the fast, quebrar o jejum. E foi juntando rápido, ficou o costume ao longo de séculos, né? Não foi uma coisa de recente, uma coisa muito tempo atrás. Virou uma palavra só, 2 palavras juntas assim, para se tornar breakfast. E aí vê que a pronúncia mudou também. É break, quando é separado, e fast, quando são separados. Break, fast. Porém, quando se junta numa palavra de café da manhã, né, tem um sentido diferente e, portanto, tem uma pronúncia diferente também. Que essa pronúncia é breakfast. E devagar, breakfast. Rápido, breakfast. Tá, segundo, temos almoço, que no inglês é lunch. 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 Lunch, nos Estados Unidos, tipicamente é pequeno. Não é uma coisa, você tem um sanduíche, algo pequeno, super simples, porque para nós, nosso dia é mais... O dia é mesmo para todo mundo, né? 24 horas. Mas o costume, a cultura daqui é de trabalhar de 9 às 5. Então, antes de 9 horas da manhã, não é trabalho, não é da empresa, ninguém toca em mim, é de outra coisa. E depois das 5, eu já estou em casa com minha família. Sabe? Então, 9 às 5. 8 horas por dia. Então, quando você come um almoço gigante, fica aquela comida pesada na barriga, o que acontece, né, de tarde? Quer dormir, né? Você fica super lento. A mente, né? Sua mente começa a funcionar. Para de funcionar. Não vai começar a funcionar. Para de funcionar, porque está digerindo, né, comida, um monte de arroz, feijão, carne, salada, tudo que você comeu. Para nós, isso atrapalha a produtividade e estica o dia. Isso foi algo interessante para mim quando eu morei no Brasil, de perceber que tipicamente no Brasil, nem sempre, mas tipicamente o dia vai de 8 às 6. Ou seja, o dia de trabalho no Brasil de costume é maior do que o dia de trabalho nos Estados Unidos. E é justamente para caber esse horário de almoço de 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora gigante, assim.
é típico aqui. 1 hora de almoço aqui é um luxo. Muitos trabalhos que eu tive, né, épocas passadas, você não tinha um almoço. Você era, tá, leva seu sanduichinho, né, ou seu merenda, uma coisa simples, né, que você precisa, come. E enquanto você está trabalhando, tá lá no computador, tá fazendo as coisas, vai comendo. Eu tive um trabalho que eu trabalhava de dia e eu não tinha horário de almoço, porque eu dirigia, estava lá no campo, né, dirigindo o caminhonete. E eu levei comida comigo e pronto. Tava dirigindo, tá, cheguei no lugar, faz o trabalho lá, entrar no caminhão, vai dirigindo e comendo. Porque não tinha tempo, não tinha chance, não tinha como fazer diferente. Mas também meu dia era 2 horas mais curta, né? Eu tinha 2 horas a mais para mim antes e depois do trabalho, que não tem no Brasil. Então é troca. Dessa forma. Então isso é o almoço, né? Lunch. E aí, no final nós temos janta. Então, tipicamente, o americano vai comer um café da manhã maior, de tamanho não gigante, mas maior. Aí, de almoço pequeno, um lanche quase, né? Uma coisa pequena. E aí, passando para janta, vamos comer, né? Arroz, feijão. Bem, arroz e feijão nem tanto, né? Porque não comemos isso aqui. Nossa tradição, costume mais ou menos, nos Estados Unidos seria tipo batata, carne, um gravy, que é um tipo de molho que colocamos em cima, pão, salada, um vegetal, uma ervilha, algo desse tipo, e fruta, às vezes. Né? A fruta não é tão comum aqui, onde eu moro, principalmente porque é super frio. Não tem muitas frutas que crescem. Tem maçã e pera. Todas as outras coisas precisam importar de algum lugar. Não tem muitas frutas por aqui. Tem, por causa de Flórida e outros estados, né? E caminhão e transportação e tal. Então tem muitas bananas e tal, tudo aqui. Manga. Porém não cresce aqui, que eu tô falando. Aí, essa janta é bem grande, mas é mais cedo. Tipicamente, a janta no Brasil é um pouco mais tarde. 6 horas, 7 horas, às vezes 8 horas da noite, né? Mas é menor, não é uma refeição grande que você tem às 8 horas da noite. Tipicamente para nós é 5, 5 e meia, essa refeição grande. E aí ficamos acordados até 10 horas, 10 e meia, 11 horas da noite. E aí dormimos, né? Até começar o próximo dia, por aí. Claro, tem muita variação, tem trabalho diferente, tem pessoas que trabalham de noite, etc. Né? Um monte de coisa diferente. Mas o padrão, o alicerce, digamos, seria de 9 às 5 todo dia. E aí, com janta às 5 e meia, mais ou menos, o tempo que leva para chegar em casa. Então, essas são as 3 refeições que eu queria falar. Breakfast, lunch, dinner. É o terceiro, né? Dinner. Pronúncia. Dinner. Tem o R bem forte no final, né? Dinner. Dinner. Então a sílaba tônica, né, vai no início. Dinner. E essas 3 coisas, né? Essas 3 refeições que temos, esse é outro ponto, né? Já revisamos nesse assunto, mais uma lição essa aula de hoje. Mas continuando de ontem, eu queria falar um pouco sobre comida, a cultura de comida nos Estados Unidos. Porque no Brasil tem uma comida típica: arroz, feijão, carne e salada. Ou tem certas coisas que são brasileiras: churrasco, feijoada, algumas coisas que são super brasileiras, né? Ou pelo menos lusófonos, né? Coisa de cultura portuguesa, dessa forma. Estados Unidos não tem isso. Muitas pessoas conhecem hambúrguer, mas isso vem da Alemanha. Ou sushi, isso vem do Japão. Temos feijoada aqui, vem do Brasil. Temos comida mexicana, que obviamente vem do México. Tem comida cubana, que obviamente vem da Cuba. Africana, etc. Na chinesa. Comida americana é muito difícil identificar. O que seria nossa comida de tradição dessa forma. Tipicamente, nas casas dos americanos aqui,
Não, novamente, nem todo mundo, mas a maioria ficamos trocando. Né? Então, hoje vamos comer mexicano e amanhã vamos comer italiano e no próximo dia vamos comer chinês e no próximo dia vai ser algo da África, entendeu? Ficamos trocando porque é uma mistura, o país é uma mistura tanto de pessoas quanto de cultura, quanto de história e, portanto, de comida. Um, dentro de 1 quilômetro daqui tem um restaurante mexicano, um restaurante italiano ali, outro restaurante de hambúrguer, né, tipo McDonald's, ou ali, McDonald's tá ali, pra lá. E McDonald's, né, esse tipo de coisa. E sanduíche tem por lá, que é inglês, não é dos Estados Unidos também. A história do sanduíche vem da Inglaterra. E tem como é que chama? Tailandês, acho que é o nome, né? Tailandês, um restaurante tailandês ali. Comum, normal de sempre ter essa variação. E essa cidade pequena, deve ter uns 100 mil habitantes, talvez. Não tem muitas pessoas por aqui nessa cidade onde eu moro. Mas tem toda essa variedade. Tem churrascaria até, tem uma pra lá, tem duas, tem outra pra lá também. Entendeu? Comida brasileira, comida mexicana, comida cubana, comida italiana, comida... Tem, em todo lugar. Enfim. Uma das perguntas do meu aluno foi de perguntar sobre qual é a comida americana. Sim. Essa é a resposta que dá pra isso. Porque tudo. Se é gostoso, gostamos. Gostamos dessa comida. E tem muitas comidas que se faz por aqui do mundo inteiro. E é uma coisa muito boa e feliz para fazer. E quando você vier um dia aqui para os Estados Unidos, você pode conhecer os vários tipos de comida diferentes que temos de vários países diferentes. É uma coisa bem interessante de como fazemos, porque tipicamente nosso jeito de fazer a comida de outro país é um pouquinho diferente, né? Modificamos um pouquinho. Igual o nosso hambúrguer é um pouco diferente do hambúrguer que se faz na Alemanha. E nosso churrasco é um pouquinho diferente do churrasco que se faz no Brasil. Parecido, né? Obviamente. É churrasco. Porém, tem coisinhas diferentes. Vamos falar sobre isso outro dia. Então, eu queria falar sobre comida porque várias pessoas perguntaram sobre isso depois da última lição. O último episódio, desculpa. E também porque comida para mim é muito importante. E esse vídeo aqui já está um pouco longo, então eu vou fechar aqui, mas eu tenho uma história muito importante que eu quero contar para vocês a respeito de comida e como é importante na nossa vida. E com isso eu vou fechar aqui. Eu estou muito feliz novamente por estar com vocês. Espero que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima. Tchau!